quase todos nós temos alguns problemas. E o Manuel Filomeno de Miranda, em seus livros, ele geralmente nos diz que a obsessão é uma pandemia, de o número que existe. Como nós podemos perceber, não só em nós, mas com quem convive conosco, se existe algum sinal da obsessão? Filomeno de Miranda apoia-se numa frase de Allan Kardec em A Gênese. Quando Kardec fala que é muito comum, e era na Idade Média e no passado, a invasão de cidades por verdadeiras hordas. Também ocorre invasões de cidades por grupos de espíritos atrasados. Ele cita várias cidades, Oxanes, Lodan, cidades da América do Norte, em que havia uma verdadeira pandemia de obsessões. Mas hoje nós vemos na Terra que o número de obsidiados, de pessoas telementalizadas por espíritos perversos, é maior do que dos transtornos psiquiátricos e psicológicos. Então, como distinguir? Pelas manias que a pessoa apresenta, pelas formas sistemáticas de conduzir-se, pelas fixações, pela forma de rebeldia. Elas têm raiz no atraso do espírito, que se apresenta de maneira inamistosa, mas esse atraso, que será normal, é assolado por aquela influência de natureza perversa e destrutiva. Observamos que uma pessoa que era dócil, que era meiga, repentinamente muda de conduta, sem nenhum motivo que haja desencadeado um transtorno psicológico. Um casal que era afável, de um momento para outro, ele se torna taciturno, ela se torna irritada. Não há nenhum problema de relacionamento, mas há uma fuga para dentro, há uma viagem para seus problemas. Podemos asseverar que 90% desses casos têm influência espiritual negativa, processos de obsessão e instalação. Geralmente, quando a pessoa está em processo de obsessão, ela se afasta da religião, se afasta do centro espírita, às vezes até mesmo do convívio familiar. Como um familiar que percebe a obsessão no ente querido pode ajudar? Primeiro, uma conversa franca. Não fingir que não está notando, porque o mal agrava-se. Mesmo que o outro se irrite e negue, é dever do lúcido esclarecer. Qual é o doente que gosta que nós lhe falemos da doença e de uma amputação? Ele sempre reage. Normalmente a doença mais sutil, o indivíduo diz, não, é um momento que passa, reage. Então aquele que esteja bem deve conversar. Não com essa técnica que nós temos de estar aconselhando os outros, salvando os outros. Um diálogo fraterno. Você não nota que está havendo uma diferença? Porque você se afastou do medicamento. O medicamento é a religião, seja ela qual for. Mas você é espírita, você sabe que há interferências de seres de outra dimensão em nossas vidas. Por favor, vamos até lá, pelo menos para me agradar. Mesmo que você não goste, vamos, saia se não lhe aprouver. Falarmos com bondade, para que a pessoa sinta a nossa onda de ternura. Normalmente falamos com irritação, reclamamos, brigamos, o que afasta mais o outro. Daí a melhor terapêutica em relação ao paciente é dar a ele a sensação de que conta conosco. E a mais eficiente é a oração. A oração discreta. Se for um casal, muitas vezes, quando o parceiro estiver dormindo, aquele que está melhor, acaricia-lhe a testa, ora, aplicando-lhe um passe indireto. Se o outro despertar, porque os espíritos perversos são muito astutos, e perguntar, mas o que é isso? Estou acariciando você. Sente saudade, sente necessidade de ternura, sempre de uma forma passiva, meiga, mas não conivente. Como você acha que deve ser o tratamento da obsessão nos centros espíritas? Existe a necessidade de o obsediado estar presente? De maneira nenhuma. Se o indivíduo enfermo não pode controlar o seu distúrbio, a sua presença não é essencial. Se, por exemplo, é um espírita
ele poderá ir à casa espírita, fica numa outra sala, fica lendo, meditando, enquanto se opera a atividade mediúnica chamada de desobsessão. Se é um estranho, alguém que nos pediu, ao invés de levar esse indivíduo desequipado a participar da sessão que vai lhe causar um choque, porque ele não conhece, pode parecer-lhe ridículo ou pode parecer-lhe pior para impressioná-lo com o que os espíritos vão dizer. O ideal será que se peça à família que naquele dia e horário o paciente fique em casa, deite-se. Se for mais dócil, que se faça um estudo do Evangelho naquele horário para criar uma ponte entre o lar e o núcleo espírita, e os benfeitores possam deslocar a entidade perturbadora com facilidade e, ao mesmo tempo, o paciente ser beneficiado. Porém, levar o paciente à sessão mediúnica é um risco, porque não tendo ele estruturas, não é aconselhável. O próprio codificador recomenda-nos que numa reunião séria, conforme está no Livro dos Médiuns, na sua parte final, ela é constituída de pessoas que se respeitam entre si, que se conhecem entre si, que conhecem a doutrina. Então, o ideal é que esse paciente vá às reuniões doutrinárias, que são psicoterapêuticas, são de terapia em grupo, que vá tomar passes, essencial, no centro espírita. Se não se pode locomover em casa 1 a 2 vezes, porém depois no centro espírita, que é o hospital especializado para almas. Nós vivenciamos várias reencarnações e trazemos muitas dívidas dessas reencarnações e deixamos inimigos, que muitas vezes ficam no plano espiritual enquanto nós estamos aqui na Terra. E o que nós podemos fazer para prevenirmos a obsessão? Há muitos métodos. O ideal é a prática do bem, porque todo fator positivo anula aquele que é pernicioso. Se nós nos voltarmos para o bem, se tivermos uma vida moral saudável, apesar dos arrastamentos, das tentações, se tivermos o bom hábito da prece, que é uma psicoterapia de excelente valor, porque nos envolve vibrações sutis que as entidades perversas não conseguem atravessar. E se, além disso, fizermos o bem a outrem, estamos anulando o mal que fizemos. Eles poderão, pela lei de causa e efeito, tentar perturbar-nos, mas os nossos alicerces novos irão dar-nos resistências para superar as más inclinações. Então, toda ação nobilitante é antídoto à obsessão, seja por débitos de outras existências, seja por conflitos da atual. A terapêutica, diz Allan Kardec, a paciência, a resignação, mesmo quando está obsidiado, a prática do bem, a oração, porque os espíritos maus, eles são perversos, mas eles não são pacientes. Eles insistem, investem, cansam-se e desistem. Se nós perseverarmos nos bons hábitos, teremos a melhor psicoterapia preventiva às obsessões. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o quadro Pode Perguntar. Não saia daí!